Olá, empreendedor, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo da série das coisas que você precisa saber antes de abrir a sua empresa. Eu estou aqui com o meu sócio Altair Alves. Tudo bem, Altair? Tudo bem, Kelly? Mais uma vez um grande prazer. Olá, pessoal. Então, um dos temas, né, que mais assusta, que mais preocupa os empreendedores quando eles chegam aqui para abrir uma empresa é sobre tributação, sobre impostos, sobre planejamento tributário. E, Altair, você podia comentar um pouquinho com a gente a diferença, né, dos principais maneiras aí de tributação que o empreendedor tem para escolher antes de abrir a sua empresa? Não, sim, Kelly. Pessoal, a gente sabe, né, que pagamentos de impostos hoje no Brasil, até por tudo que a gente vê, né, o brasileiro tem muita dificuldade de entender esse pagamento e de aceitar o pagamento de impostos. Mas a gente sabe também que tem muitas empresas que estão pagando impostos desnecessários simplesmente por falta de conhecimento da legislação. E tudo isso, Kelly, é parte de um planejamento tributário onde você consegue entender principalmente as necessidades diretas de uma atividade. Vamos dar um exemplo, tá? Para você entender o que é planejamento tributário. Primeiro, acho que é um conceito básico, mas é importante porque às vezes a pessoa não assistiu outros vídeos. A gente tem hoje 3 tipos de tributação no Brasil, né? O lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. E a gente sabe que tem muitos empreendedores que acabam indo para o simples nacional, porque acha que isso é vantajoso, porque paga menos impostos, não tem o INSS patronal, né, no lucro presumido. E às vezes a pessoa vai direto para o simples porque é o que o amigo que tem a empresa usa e falou que é a melhor opção, mas às vezes não é a melhor opção para aquele segmento, né? Não, e é natural, e que nós contadores, alguns contadores até indicam mesmo, essa questão do simples, e eu também, às vezes lá no começo, né, pensava que o simples era muito vantajoso, mas quando nós fomos no dia a dia se especializando em alguns segmentos, como nós estamos hoje, para a parte de alimentação, bares, restaurantes e lanchonetes, né, na área médica, a gente tem um trabalho muito significativo aí a nível Brasil para a área médica, então a gente vai entendendo que existem possibilidades de redução de forma legal na questão tributária. Então vamos falar do exemplo do restaurante. Primeiro passo, se você pegar, por exemplo, hoje, né, um restaurante que está no Simples Nacional, e aí você vai ver a tributação. Outro dia chegou uma empresa lá na Solução de São Paulo, que era um restaurante, e aí ele não estava debitando, por exemplo, as compensações do PIS e COFINS da tributação monofásica. Então é uma das possibilidades, reduzir a carga tributária na tributação monofásica. O restaurante não estava fazendo. Apropriando a questão da própria substituição tributária, que também acontece muito no ramo de alimentação e que você precisa compensar quando você está pagando mesmo no Simples Nacional. Isso não era feito. Então a gente foi lá, olhou e falou, não, tem uma possibilidade. O empresário, quando soube que ele poderia economizar simplesmente com a mudança de interpretação, fazendo a mesma coisa, é muito significativo porque isso gera caixa. Sim. É uma coisa automática. Parou de pagar no mês seguinte um imposto desnecessário, além da gente poder fazer a recuperação nos últimos 5 anos desse tributo, né? E aí a gente sabe que se a pessoa quer automaticamente por Simples Nacional num primeiro momento, quando ele chega a um certo faturamento que ele está quase passando o limite do Simples, no restaurante, por exemplo, a gente tem regime especial de ICMS, onde tem uma redução muito significativa no ICMS que ele está pagando no serviço de alimentação. Então, em muitos casos, a gente detectou que o lucro presumido, mesmo com a questão patronal do INSS, era mais vantajoso ele estar no lucro presumido. Por isso que é importante analisar, né? Porque também muitas vezes se a pessoa não tem muitos funcionários, ou, né, às vezes tem empresas que não tem mesmo funcionário, né? Então não vai ter o INSS patronal praticamente para pagar, a não ser do Prolabore. Né? Sim, e é muito importante, Kelly, que a pessoa que vai... Porque assim, você tem 2 momentos para fazer essa escolha. Ou no momento da abertura da empresa, ou no momento, uma vez por ano, né, que você tem lá dezembro, que você faz um planejamento, para em janeiro você fazer a opção. Então você tem esses 2 momentos. Ou está abrindo empresa, ou você já tem uma empresa e você quer reduzir a sua carga tributária. Então é extremamente importante porque esse exemplo que a gente deu da especialização no restaurante, a gente tem também em outras áreas. E aí a gente tem
as possibilidades muito nichadas, ou seja, você tem uma possibilidade específica para restaurante, uma possibilidade específica na área da saúde. E como é que construção civil, e como você consegue fazer isso? Primeiro, tendo um contador que é especializado no teu segmento. Ele precisa entender do teu segmento muito profundamente, da tua operação, para ele poder achar o melhor regime. E segundo, entender, né, de toda essa burocracia. Sim. Então esse processo do conhecimento do teu nicho e do conhecimento da própria legislação vai fazer com que o contador, né, o profissional que vai fazer esse planejamento para você, ache sem dúvida a melhor forma de você tributar a tua empresa. Então não existe assim, eu vou para o Simples Nacional. Quantas empresas hoje estão tributando no Simples Nacional, por exemplo, na área médica, e pagando a mais. Por isso que o lucro presumido de repente seria. E às vezes você fala assim, minha empresa é muito pequena, eu nem vou pensar em lucro real. Às vezes você está operando nos primeiros anos do teu negócio, está fazendo muito investimento, tem uma depreciação muito grande, e o que acontece? O lucro real era a melhor opção para você. E simplesmente por você acreditar que o lucro real era só para grandes empresas, você deixa de tributar. Então acho que essa é uma visão que a gente tem que ter, né, Kelly? De planejar. É importante, como você falou, você está acompanhando mês a mês, né? Porque você tem a opção de optar por um regime diferente no próximo ano. Então, de repente, se você já tem empresa aberta e vê que está pagando, de repente, um imposto a mais desnecessariamente, né? Então, é uma forma de agora que estamos no final do ano já rever isso para 1º de janeiro começar da melhor forma, né? E uma dica bem importante não existe receita de bolo. Ou seja, o contador precisa entender das suas atividades muito bem, precisa entender da tua operação para poder escolher para você. Então, nesse momento, você tem que contar a tua história para o teu contador, ele pegar a legislação, fazer uma análise, e aí juntos vocês vão, porque assim, o contador é um facilitador, ele vai simplesmente te indicar, mas quem escolhe a tributação é você, a empresa é sua. Sim. Porque às vezes você está tributando e pagando mais imposto, simplesmente porque você não questionou o seu contador. Então conversa com ele, pergunta se não existe possibilidade de redução de forma legal, e com certeza, Kelly, a gente vai poder ajudar esses empreendedores que precisam desse planejamento tributário, procurando a Soluzione, a gente vai com certeza ajudar ele a recolher os impostos de forma correta. E para os clientes que já são, né, nossos clientes, empreendedores que já são nossos clientes, que podem ficar tranquilo, porque a gente já faz automaticamente esse cálculo todo a cada ano que entra para saber se ele está na melhor opção ou não, né, Altair? Isso mesmo. Então é isso, Altair, muito obrigada. Fique conosco nessa série de 6, 7 vídeos que nós estamos fazendo sobre abertura de empresa. Eu vou deixar o link, né, dos outros aqui na descrição. Se inscreva no canal para você receber a notificação quando nós postarmos os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo. Até, pessoal.